Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Estamos já dentro da Semana Santa e o dia de hoje é um dia de muita seriedade. Quarta-feira da Semana Santa é um dia em que recordamos a traição de Judas, um dos 12 apóstolos. Nós leremos esse evangelho na Santa Missa e nós faremos hoje essa meditação tão séria dessa traição que causou a morte e a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o mistério da pessoa de Judas e da sua traição tem a ensinar a cada um de nós. Eu convido você então a começar com as nossas orações iniciais esse dia de meditação do nosso retiro quaresmal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, no dia de hoje, é a nossa tarefa de meditarmos sobre Deus respeita a nossa liberdade. E hoje é o dia da gente meditar sobre essa figura tão intrigante, tão séria para cada um de nós, da pessoa de Judas, Judas Iscariotes. Queriot é o nome de uma cidade da Judéia. Ish Queriot é o homem de Queriot. Então Judas é o Judas da cidade de Queriot. Assim o evangelho diferencia ele de Judas Tadeu, que era primo de Jesus Cristo. Então eram dois Judas que tinham lá, Judas da Galileia e esse Judas que é da Judéia. Não se sabe ao certo, mas muitas pessoas que estudam os evangelhos entendem que Judas era o único dos apóstolos que provinha da Judéia. Os outros todos eram galileus. Talvez Simão também fosse da Judéia, não se sabe, ou talvez Tomé. Mas o único que se tem certeza que era judeu era Judas Iscariotes. Interessante porque o nome Judas significa louvor. E nós começamos a pensar, louvor num homem que foi o traidor? O que aconteceu para esse homem que recebeu a missão de ser alguém de louvor, ser um homem de traição? E nós começamos a pensar nos dons que o próprio Deus dá para cada um de nós. Judas era um homem que tinha muitas habilidades com relação à matemática, às coisas. Isso a gente percebe porque a ele foi confiado um ofício de ser o guarda da bolsa comum, porque ele tinha essa habilidade. Muitas vezes, quando a nós é confiado um ofício, ou uma tarefa, um emprego, diga como você achar melhor, de alguma coisa que você tenha grande habilidade, isso de fato vai lhe tornar mais fácil o seu trabalho. Mas, por outro lado, há aí um perigo de que você, e eu também, não me coloco longe disso, possamos ser levados pela nossa vaidade. No caso dele, ele, por causa do seu apego ao dinheiro e a sua habilidade com contas, começou a ser levado pelo pecado da avareza, como nos ensina a Sagrada Escritura. Judas deve ter pensado de forma muito séria, e ele era judeu, e a esperança dos judeus, não vamos esquecer disso, é que o Messias fosse um Messias político, alguém que libertasse o povo do Império Romano. Judas, como judeu, talvez esperasse isso e via os grandes milagres daquele rabi da Galileia e via nele a grande possibilidade de ser um ministro, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, ou um grande assessor desse homem tão poderoso.
que fazia uns e outros milagres, coisas extraordinárias, inauditas naquela época, onde há muitos anos se falava do Messias, mas não se tinha sinais claros quem ele era. E aquele homem, sim, fazia grandes coisas. Judas o seguiu e foi contado entre os 12 apóstolos. Mas lá, lembrem de João capítulo 6, onde Jesus começa fazendo a multiplicação dos pães e logo em seguida faz o discurso do pão da vida. Jesus explica que a multiplicação dos pães não era como as pessoas esperavam, uma multiplicação humana a esmo de grandes coisas maravilhosas para enriquecer as pessoas e encher os estômagos dos famintos. A multiplicação dos pães era algo que tocaria não o físico da pessoa diretamente. É claro que a salvação de Jesus Cristo toca em todo o nosso ser. Mas Jesus falou nesse mesmo discurso sobre a carne e o sangue dele. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida em vós. Muitos naquele instante resolveram abandonar o caminho de nosso Senhor, porque estavam atrás do pão material e não queriam escutar aquele discurso que para eles era duro, era difícil. É justamente nesse capítulo que anuncia que um dos apóstolos vai trair o próprio mestre. Judas, naquela hora, começou a entender que o Messias que ele esperava estava em contradição com aquele que estava diante dele. Jesus era poderoso, sim, em palavras e em obras. Era um grande orador e um grande taumaturgo, alguém que fazia grandes curas, grandes atos e que falava muito bem. Só que ele disse uma coisa que para Judas não calou no seu coração. Porque aquele homem tão poderoso não escolhia o caminho do poder, nem da rebelião com Roma, mas ele escolhia o caminho da conversão dos corações. Judas, naquele momento, começou a entender que o plano que estava no coração dele era diferente dos planos do próprio Salvador. Aquela traição que a gente vê lá na noite da Quinta-feira Santa, que foi premeditada na quarta-feira, que é o dia de hoje, em que fazemos essa recordação da traição de Judas, começou lá atrás, naquele discurso do pão da vida. Foi lá que Judas começou a pensar naquela traição, porque isso começou a mexer dentro do coração dele. Essa decisão de trair começou lá e daí foi caminhando até a verdadeira traição. Contemplar a pessoa de Judas é contemplar o risco que cada pessoa tem de ser traído. Não há coisa que doa mais no coração de um amigo do que receber uma traição. Ainda mais de um amigo que se tem muito perto, de quem se convive 3 anos. Judas conviveu com Jesus 3 anos e foi capaz de trair o mestre de quem ele tinha recebido tanto amor. Vamos pensar na dor que o coração de Jesus sentiu daquela traição que ele recebeu. Uma dor tão grande, tamanha é a santidade de Deus e tamanho é o amor dele pelas almas. Quantas vezes Jesus deve ter tentado cuidar de Judas, ajudar Judas a reconhecer a sua fraqueza. Os evangelhos silenciam sobre isso e conhecendo, claro, a santidade de Jesus, ele é o todo santo, o todo puro, o todo belo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa fraqueza de Judas não era revelada por Jesus, mas ele queria ajudá-lo da maneira como ele podia, mas o seu coração sofria profundamente esse processo de crescimento do desejo de traição de Judas. Ele sabia que Judas o iria trair, e isso trazia para ele dor no coração. Quão difícil é nós pensarmos então na traição, e quão difícil é a gente pensar no perdão que nós devemos dar aos outros. Judas traiu Jesus e Jesus sempre o procurou para perdoar. Lembra que Jesus chamou-o de amigo e sempre Jesus estava procurando uma maneira de ir atrás de Judas para poder tentar convencer o coração dele a mudar de opinião? Assim é que Jesus pede a cada um de nós. Você já sofreu alguma traição na sua vida? Foi um momento difícil? Eu imagino que sim. A traição de um amigo abre uma chaga imensa no coração do outro que recebe a traição. Mas nessa hora, é a hora da gente olhar para Jesus e ver que ainda isso está como permissão de Deus para que haja um bem maior.
O plano da salvação utilizou-se até da traição de Judas. E aí a gente pensa agora em nós mesmos. Os discípulos começaram a perguntar, os apóstolos, uns aos outros: serei eu? Acaso serei eu? E perguntavam para si mesmos. Eu e você, como nossos primeiros pais nos deixaram como herança esse pecado original, essa tendência e abertura de coração nas nossas concupiscências a escolhermos o mal. É o problema da nossa liberdade, que escolhe se afastar dos planos de Deus. Eu e você temos sempre essa escolha. Por isso a gente nunca pode se considerar seguro a ponto de eu não tenho risco de trair a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou bem, eu estou seguro. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Por isso é tão importante a nossa atitude de humildade. Senhor, me ajuda, deve ser a nossa oração cotidiana. Eu não quero te trair, eu não quero mais pecar. O dia que a gente faz a recordação da traição de Judas é um dia profundo de exame de consciência e consideração minha e de vocês da nossa fraqueza. Nós somos muito, muito fracos. A gente pode a qualquer instante trair nosso Senhor e fazer pecados terríveis. E se não fazemos, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Por isso, a cada dia nós precisamos insistir perante o trono de Deus, pedindo essa graça, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sucumbamos às más tendências que existem no nosso próprio coração. Outra coisa que eu estava pensando no dia de hoje é da gente se lembrar da comparação que aconteceu do evangelho de ontem com o evangelho de hoje. Ontem a gente teve a unção de Betânia, o amor de Maria, Santa Maria Madalena, que derramou o seu vaso de alabastro aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Sagrada Escritura que 300 moedas de prata, 300 denários, valiam aquele perfume. Qual foi o valor que Judas recebeu por Jesus Cristo? 30 moedas de prata. 10 vezes mais. Judas falou aquilo que aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres. Judas era ladrão. Ele iria dar esse dinheiro aos pobres? Só que Santa Maria Madalena pôde dar essa oferta de amor para Jesus em atenção à sua sepultura. É interessante o comentário que o venerável Fulton Sheen faz sobre esse episódio. Eu já falei em outro vídeo sobre esse livro que me fez um bem imenso, né? A Vida de Cristo, do Fulton Sheen. Tem algumas edições. Essa aqui é de uma editora, acho que da editora Cultor de Livros. Tem outras editoras que estão fazendo as edições desse livro fantástico do venerável Fulton Sheen, que fala da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meditando sobre o mistério de Judas e de sua traição, ele diz assim: enquanto Maria, na sua dedicação, provia inconscientemente o que era devido à honra dos mortos, Judas, no seu egoísmo, causava conscientemente a própria morte. Que contraste entre a caixa do dinheiro de Judas e a caixa de alabastro de Maria. Entre as 30 moedas de prata e as 300 moedas de prata. Entre a verdadeira liberalidade e o interesse hipócrita pelos pobres. Judas tornou-se intérprete de todos os que, através dos séculos, haviam de protestar contra a ornamentação do culto cristão, e dos que haviam de sentir que sempre que o ouro mais puro e as joias mais preciosas fossem oferecidas a Deus que os fez, se mostrava certo desprezo pelos pobres, não por estarem interessados nos pobres, mas por terem inveja da riqueza. O caso é que, se Judas apanhasse as 300 moedas de prata, não as daria aos pobres. É interessante essa meditação de Nosso Senhor por meio do seu venerável Fulton Sheen. A gente não deve reprovar o culto divino e a ornamentação das igrejas, que as coisas sejam belas a Nosso Senhor. São Francisco falava tanto sobre isso. Ele, que amava tanto os pobres, não desprezava e pedia para os seus frades que dessem o melhor que eles pudessem para o culto divino, para ornamentar a igreja, para os paramentos, os vasos sagrados, para o culto do próprio Deus. Esse mistério também cabe à nossa meditação no dia de hoje.
E agora a pergunta para cada um de nós: acaso serei eu? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, que deve ser respondida com honestidade. Como eu estou perante o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo para mim? Eu ainda estou esperando um Salvador que vai me trazer coisas humanas? Será que, como Judas, eu ainda espero um grande rei que vai me colocar ao lado dele aqui na terra para que eu ganhe poder? Ou será que nosso Senhor Jesus Cristo está me ensinando, de fato, que servir é reinar? Amanhã, na Quinta-feira Santa, ele vai lavar os pés dos discípulos. Amanhã começa o Tríduo Pascal, o momento litúrgico mais importante do ano inteiro. E a preparação desse Tríduo Pascal se faz hoje, com essa pergunta: acaso serei eu? Amanhã nosso Senhor Jesus Cristo vai lavar os pés dos discípulos. E eu estou lavando os pés daqueles que convivem comigo? Ou estou preparando uma traição no meu coração? Bata no peito hoje. Peça perdão a nosso Senhor Jesus Cristo dos seus pecados. E peça essa graça hoje de não ser um traidor, não confiando nas suas forças, porque nem você, nem eu as temos. Peça essa graça para nosso Senhor. Senhor, me ajuda a nunca me afastar de Ti, a nunca Te trair, não pelos meus méritos, mas por Tua misericórdia, por Tua graça, me ajuda, nosso Senhor, eu Te peço, no dia de hoje, a ser uma alma fiel, a ser um homem e uma mulher fiel. Eu temo a minha própria traição, eu temo a minha fraqueza, mas eu confio em Tua infinita e insondável misericórdia. Assim a gente acaba a nossa meditação de hoje, essa meditação tão séria. Peço perdão aos senhores de ter feito uma meditação mais séria, mas o dia de hoje é um dia de pensar. Pensar naquele homem que foi íntimo de Jesus e que o traiu. Pensar que nós também corremos esse risco e precisamos contar com a misericórdia divina. Então a gente passa agora para ler o nosso propósito do dia de hoje, que é sorrir e olhar com amor para todas as pessoas, desejando-lhes todos os bens. Nós desejamos o bem para as pessoas. Judas desejou o mal para Cristo, desejou a sua morte, mas nós desejamos o bem, bênçãos e graças que sejam derramadas. Vamos rezar a nossa oração final. Meu Deus, hoje eu quero Te ofertar a minha boa vontade, a boa vontade de mudar, a boa vontade no cumprimento dos meus deveres, na prática das boas obras e virtudes. Em tudo reconheço-me pobre e pecador, indigno de receber tantas graças, mas por todas elas Te agradeço, pois também são sinal do Teu amor e misericórdia infinitos. Amém. Agradecemos a presença de vocês aqui nesse vídeo conosco, nesse retiro quaresmal, e nos vemos ainda na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. Deus abençoe e fique com Deus. As promessas aos devotos de Nossa Senhora das Dores. Santa Brígida nos diz nas suas revelações, aprovadas pela Igreja Católica, que Nossa Senhora lhe prometeu conceder 7 graças a quem rezar cada dia 7 Ave-Marias em honra de suas principais 7 dores e lágrimas. Meditando sobre as mesmas.